é que vocês estão? Estão animados? Espero que sim, né? Porque, ó, vídeo meu, gente. Vocês têm que estar animados, gente. Porque é, tipo, comigo, né? Pelo amor de Deus. Olha só essa beleza. Olha só esse cabelo. Olha esse cenário, que coisa mais maravilhosa. Sério, olha essa luminária. Mano, não tem como. Ok? Seguinte, hoje teremos aula de redação sobre um assunto que muita gente me pede e como eu sou um chuchuzinho, eu preparei com muito cuidado com vocês, pra vocês, ok? Que é como retirar o argumento do texto motivador. Vocês sabem que eu sou terminantemente contra copiar dados do texto motivador. Eu não gosto, pra quem não se lembra, vocês vivem na taíscracia, ok? Eu não gosto que vocês utilizem dados do texto motivador. Eu não gosto que vocês baseiem o argumento de vocês com dados do texto motivador. Mas, eu sou defensora fiel, defensora mesmo, de que vocês norteiem o seu argumento pela ideia central do texto motivador. O que isso quer dizer? Eu acredito que os textos motivadores estão ali para nos ajudar a construir o nosso texto. Eu fiz há pouco tempo atrás um texto ensinando a ler as palavras-chave da proposta de redação. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir, porque ele tá realmente muito bom. Sinceramente, eu não sei deixar essa desgraça tagueada aqui, então você faz favor de ir lá procurar. Ok? Mas esse vídeo aqui é a continuação daquele lá. Por quê? Depois que você entende qual é a proposta, qual é o tema da redação, você precisa ler os seus textos motivadores e entender o que eles querem de você. Porque, gente, os vestibulares são tão legais, e isso eu tô falando de Enem e dos outros vestibulares, eles são tão legais que eles nos contam exatamente pelos textos motivadores o que eles querem que a gente escreve. Gente, é uma gracinha isso. Vocês precisam ver que belezinha? Sério, eu não tô zoando. Tanto é que e nos vestibulares, e aí eu tô colocando até a Unicamp, que é um tipo de texto diferente, e eu vou fazer um vídeo falando da Unicamp. Sim, eu vou fazer. Não se preocupem quanto a isso, ok? Então, todos os vestibulares, eles dão esses textos motivadores já para nos ajudar a entender que tipo de argumento, né, com ideias de trilhas argumentativas, né, que nós podemos ter. Então hoje nós vamos ver como retirar esses argumentos do texto motivador. E mais uma vez, nós não vamos copiar dados dos textos motivadores. Nós vamos retirar a ideia central dos textos motivadores. Ok, criaturas? Vocês entenderam? Então todo mundo olhando com atenção aqui, ó, para esse texto que eu deixei aqui, ó, tá todo mundo vendo? Sobre alimentos transgênicos. Na realidade, agora, isso se chama organismos transgênicos, ok? Então, todo mundo observando esse texto aqui, que fala sobre organismos transgênicos. O que são organismos transgênicos? São organismos geneticamente modificados. Organismos em que a engenharia genética atuou e que nós temos um pedacinho de outra espécie fazendo parte desse organismo. Um ótimo exemplo aqui no Brasil é o milho, ok? Eu vou até dar uma dica para vocês. Vão na despensa aí de casa e olha nas latinhas de milho se todos eles não têm esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo quer dizer que o alimento é transgênico. Então, tipo assim, a gente come alimento transgênico, organismo transgênico todo dia e nem percebe. Então, observe esse parágrafo, ok? Que eu tô deixando para vocês, esse texto motivador. Observem que esse trechinho desse texto motivador aqui, nós temos 2 parágrafos,
que num parágrafo nós temos o que os defensores dos organismos transgênicos dizem e no outro parágrafo nós temos o que os críticos dos organismos transgênicos dizem. Vocês estão vendo? O texto, o tema, a proposta de redação de forma geral, que é a questão dos organismos transgênicos na sociedade brasileira, de forma geral o texto fala mal dos organismos transgênicos, ok? Mas eu peguei esse trechinho aqui, ó, porque ele tem a possibilidade da gente construir um parágrafo positivo e um parágrafo negativo sobre organismos transgênicos, ok? Então observe que no trecho que fala bem dos organismos transgênicos, que é essa partezinha aqui, ó, nós temos uma defesa da empresa Monsanto quanto à possibilidade de que a produção de alimentos transgênicos, por causa da sua possibilidade de produção em massa, ajudaria no combate à fome, tá? É isso que tá sendo falado lá, ó. Tá todo mundo lendo? Tá falando que os organismos transgênicos ajudariam no combate à fome. Esse é um argumento positivo. Isso está no texto motivador, ok? Embaixo, num parágrafo de baixo, nós temos argumentos negativos. Se vocês lerem com bastante atenção, nós temos dois argumentos. Na realidade, é um argumento que desmembra com duas possibilidades. E o argumento é de que nós não sabemos quais são os riscos do consumo ou da produção de alimentos transgênicos a longo prazo. A gente não sabe quais são os riscos do consumo de alimentos transgênicos a longo prazo. Aí ele desmembra em duas perspectivas, assim, que são para a natureza e para o meio ambiente e para a saúde. Vocês estão entendendo? Então, nos dois casos, vocês percebem que eu não vou usar nenhum dado do texto motivador, mas eu consigo tirar a ideia principal do meu argumento do que está escrito no texto motivador. No de cima, no positivo, então esse é um assunto que merece atenção, seja pela sua capacidade de produção, aliás, seja pela sua capacidade de ajudar no combate à fome, pela sua produção em larga escala. E eu defenderia esse ponto de vista. Vocês entenderam? Eu construiria um parágrafo defendendo esse ponto de vista. Logicamente que eu não ficaria presa aos argumentos que estão aqui, porque eu traria um repertório de fora, eu explicaria o argumento de outra forma. Vocês entenderam? Eu tirar a ideia do meu argumento no que está escrito no texto motivador é diferente de eu copiar o que está no texto motivador. A mesma coisa acontece com o texto de baixo. No texto de baixo tá falando ali, ó, observe bem, tá escrito ali, ó, nós não sabemos, tá falando sobre lençóis freáticos, deixa eu até conferir ali se eu tô doida. Empobrecimento do solo, estimulamento de superpragas. É isso que tá falando ali. Então, nós podemos construir um parágrafo falando mal, assim, esse assunto merece atenção, seja pelo desconhecimento de seus impactos na natureza, ou seja, pelo desconhecimento de seus impactos na saúde humana. Vocês entenderam? Eu tirei a ideia central do argumento do texto motivador, mas a forma como eu vou construir esse argumento não está em nada ligada com o texto motivador. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora, ok? Então, nós vamos agora ver a escrita desses parágrafos e eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção. Bora lá? Bom, vamos lá, meus queridos, dar continuidade à nossa aula sobre como extrair argumentos do texto motivador. Antes, eu quero só relembrar como entender as palavras-chave do nosso tema,
Olha aqui. Organismos transgênicos em questão no Brasil. Tá claríssimo aqui que o nosso tema, né, o nosso assunto principal são os organismos transgênicos, certinho? Se eu não falar sobre os organismos transgênicos, eu vou zerar a minha prova. Só que onde que esses organismos transgênicos estão sendo colocados em questão? No Brasil. Então, eu preciso obrigatoriamente falar sobre isso no Brasil. A palavra questão, como já conversamos no outro vídeo, quem não assistiu, assista, ok? A palavra questão traz pra gente a palavra ênfase, a palavra debate, ok? E para eu saber qual vai ser o posicionamento dessa ênfase, ó, a Capitu atacadíssima, eu preciso ler o texto para poder entender o que está sendo falado, certinho? Então, aqui, nós precisamos fazer uma análise dos organismos transgênicos no Brasil. Vocês entenderam? Vamos ver aqui, nós temos, é uma proposta em que nós temos 3 textos motivadores, ok? O texto 1 é dividido em 2 partes. A primeira parte do texto 1 é uma definição que não tem muita necessidade aqui, é só uma definição sobre o que são os produtos transgênicos, sobre o que são os alimentos transgênicos, então é uma parte relativamente neutra. Eu quero pegar esse trechinho aqui, ó, que foi o que eu falei no texto anteriormente, olha lá. Os defensores dos OGM, que são os organismos transgênicos, né, como a empresa Monsanto, afirmam que a produção de alimentos mais resistentes e nutritivos é um diferencial para combater o problema da fome, principalmente em um contexto de crescimento populacional. E, nesse caso, o Brasil torna-se objeto de muita atenção, uma vez que é uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo. Esse parágrafo aqui, ó, do texto, ele fala bem, né, um parágrafo positivo sobre os organismos transgênicos, né, gente? Por que ele é um parágrafo positivo? Porque ele fala que os organismos transgênicos podem combater a fome. Se eu tivesse que escrever uma redação falando bem dos organismos transgênicos, eu já poderia argumentar que esse é um assunto que merece atenção, né? Ele merece atenção por causa de seu potencial no combate à fome. Aí você fala assim: nossa, Thaís, mas como que faz? Porque não pode usar dado do texto, não pode parafrasear o texto. Gente, você usar um argumento do texto e parafrasear o texto são coisas distintas, ok? Porque falar sobre o combate da fome, eu vou usar um argumento sociológico para basear isso daqui. Eu vou dar exemplos que comprovem o que eu tô falando aqui. Exemplos que não serão a empresa Monsanto e muito menos como que o Brasil é uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo. Vocês estão entendendo? Eu só tirarei essa ideia do combate à fome. Somente isso. No parágrafo de baixo, a esse aqui, ó, nós temos os críticos dos OGM. Para ser bem sincero, o texto como um todo é crítico. Então, olha lá. Ó. Já os críticos dos transgênicos, como o Greenpeace e o Instituto de Defesa do Consumidor, que promovem movimentos contrários ao uso do OGM, relatam que os mesmos podem trazer consequências ainda desconhecidas à saúde humana, tais como possíveis alergias e resistência a antibióticos.
No caso do meio ambiente, as consequências podem ser ainda mais sérias, gerando a perda da biodiversidade, empobrecimento dos solos e estimulando o aparecimento das superpragas. Nós temos 2 argumentos maravilhosos que podem ser retirados aqui. Na realidade, é um argumento com 2 perspectivas. Então, é um assunto que merece atenção porque não se conhecem os riscos dos organismos transgênicos. Vocês entenderam? Então, é um assunto que merece atenção porque não se conhecem, os riscos dos organismos transgênicos. Eu posso falar na saúde, não é mesmo? Eu posso falar na saúde, propriamente dito, e eu posso falar no meio ambiente. Aí, novamente, nossa, Thaís, mas como? Eu não quero parafrasear. Ô, gente, se eu pegar, por exemplo, Newton aqui, em que toda ação causa uma reação, o uso indiscriminado de alimentos de organismos transgênicos podem causar prejuízos à saúde humana ou podem causar prejuízos ao meio ambiente. Toda ação causa uma reação. O uso de organismos transgênicos podem sanar a fome. Cada ação causa uma reação. Ou mesmo a pirâmide de Maslow, a alimentação é um item essencial à qualidade de vida, do mesmo jeito que a segurança da saúde, né, é um item essencial à qualidade de vida. Vocês não estarão nem copiando nada do texto motivador, nem parafraseando o texto motivador a partir do momento que vocês tirarem somente a ideia e construírem uma argumentação independente do texto motivador. Vocês entenderam? Olha o texto 3 aqui. Ele fala: atualmente, o Brasil tem a 2ª maior produção de transgênicos do mundo. Em 2012, cerca de 89% da soja, 76% do milho e 50% do algodão plantados no nosso país eram geneticamente modificados. Eu fui pesquisar, gente, hoje 93% das plantações de grãos do Brasil são transgênicas, tá? As informações são do IDEC, que avaliou se os rótulos de alimentos à base de milho informam corretamente os consumidores quanto à presença de ingredientes transgênicos. Por decreto federal, é obrigatório usar o símbolo T dentro de um triângulo amarelo e fazer a descrição da espécie doadora dos genes na lista de ingredientes quando o produto tem mais de 1% de composição dessa natureza. Então, peraí, vamos observar aqui, ó. Por decreto federal, é obrigatório usar o símbolo T dentro de um triângulo amarelo e fazer a descrição da espécie doadora dos genes na lista de ingredientes quando o produto tem mais de 1% da composição dessa natureza. Portanto, gente, pensem comigo. Se os organismos transgênicos são tão bons assim, por que é preciso um decreto federal obrigando as empresas de colocar esse símbolo? Porque o certo seria que elas fizessem essa propaganda. Olha, gente, esses alimentos são transgênicos. Foi preciso que o governo intervisse e obrigasse as empresas a fazer isso. Vocês entenderam? Aqui a gente tem um outro argumento de que nem a população tem um consenso sobre o uso de alimentos transgênicos. Não há informação sobre os alimentos transgênicos. Ou mesmo de que as próprias empresas tentam ou enganar ou tentam esconder que os seus alimentos são transgênicos. Então, é um assunto que merece atenção, que merece debate, que está em evidência por causa das controvérsias que envolvem a sua produção e distribuição. Vocês entenderam? Porque se fosse algo tão bom mesmo, e eu não tô sendo conspiracionista aqui, gente, eu consumo igual todo mundo alimentos transgênicos, por que foi necessário um decreto federal?
Porque quando eles começaram, ninguém contava para os clientes que eram alimentos transgênicos. Vocês entenderam? Então é assim, através desta análise, que vocês conseguem extrair argumentos dos textos motivadores e assim seguir as trilhas argumentativas propostas pelo próprio texto, pela própria proposta de redação e evitam fugir ao tema, tangenciar o tema e, consequentemente, perder nota ou até perder um ano de preparação. Certinho, meus amores? E aí, gente? Espero que tenha ajudado. Caso vocês tenham qualquer dúvida, eu espero que vocês me procurem, ok? Não fiquem com isso encruado. Qualquer coisa vocês me gritem, ok? Beijinho da titia Thaís.